Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa reformulação no elenco do Paysandu para a temporada de 2025 e alguns nomes que não ficarão no clube para o ano que vem. Quero trazer aqueles que não devem ficar e dar minha opinião também sobre uma outra lista e quais jogadores que já têm propostas. Olha, o argentino Borazzi, existe o interesse do CRB para o ano que vem, o Borazzi que só está emprestado ao clube nessa temporada, segundo informações do jornalista Emerson Júnior da CBN de Maceió. O zagueiro Wanderson também que conseguiu um bom destaque nessa Série B, não é um craque, mas foi bem mais titular do que reserva na segundona. Segundo informações do Globo Esporte, o jogador tem o interesse de 3 clubes, o Operário, de Ponta Grossa, o Vila Nova e também o Figueirense, que está na Série C para o ano que vem. O Wesley Garcia, existe o interesse do Goiás, segundo informações do empresário JRB, através do seu Instagram. Eu, como torcedor do Goiás, também já ouvi algumas especulações a respeito desse assunto. Existe uma opção de compra no Paysandu em mais ou menos $300 mil. Acredito que ela deve ser feita ao final dessa Série B. E o João Vieira também existe um acerto com o Vila Nova para a temporada que vem. Essa informação foi confirmada pelo Pedro Genin, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, e de fato é verídica, tá? O João Vieira deve sim ser anunciado muito em breve pelo Vila Nova para o ano que vem. Então, já com esse cenário definido, quais são os outros jogadores que, pelo menos, na minha opinião, não vale a pena continuar, tá? Não vale a pena buscar uma renovação para o ano que vem. O lateral direito Michel Macedo não continuaria, apenas 9 jogos nessa Série B, foi contratado para ser esse nome experiente para lateral direito, mas só realizou 15 jogos na temporada, 34 anos, seu contrato já está se encerrando. O Wanderson também eu não renovaria, 30 anos de idade, foram 22 aparições nesta segundona, assim, talvez um reserva na Série B, mas para titular, eu já falava isso desde o começo do campeonato, o Paysandu precisa de algo a mais. O Léo Pereira também foi um nome que pouco jogou nesta Série B, apenas 6 partidas, lateral direito que está de empréstimo, né? Estava de empréstimo pelo São José, vai voltar para o São José também no Campeonato Gaúcho do ano que vem, foi uma aposta, acabou que não funcionou. Outro nome que eu quero repassar aqui, o Carlão, zagueiro também canhoto, até jogou um período ali como titular com o técnico Hélio dos Anjos, mas só entrou em campo 9 vezes nessa Série B. Tem 23 anos de idade, enfim, mas não é um jogador assim que conseguiu engatar uma grande sequência. Tanto o Carlão quanto o Luan Freitas. Talvez eu renovaria apenas com um, tá? Para ser um reserva na composição do elenco. Analisando o ano que vem, o Luan Freitas, que também jogou mais ou menos nessa faixa de 12 jogos na Série B, ele que está emprestado pelo Fluminense. E o Pedro Romano, tá? Para finalizar aqui essa questão dos defensores, o Pedro Romano que foi contratado pelo Paysandu e não jogou nenhuma vez, né? Emprestado pelo Atlético de Minas Gerais, ficou várias vezes no banco de reservas, a última delas ainda no mês de agosto e não apareceu mais, é mais um também que não compensa na sua renovação. O Kefel, lateral esquerdo, 25 anos, chegou até com expectativa, mas só jogou uma vez contra o Santos, foi mal naquela derrota por 3-0 dentro de casa e sumiu. A última vez que ele ficou no banco de reservas foi contra o Goiás, lá no dia 1º de setembro. Apenas um jogo, enfim, não é um jogador que eu manteria. O Kevin, né, tem aquela questão, aquele asterístico, tá? Eu colocaria em relação ao Kevin, o Edilson e o Brian Borges. São jogadores contestados pelo torcedor, mas eu tenho medo deles não renovarem com o Paysandu e o Papão trazer jogadores piores para o ano que vem, sabe? Não ficar, enfim, até o Edilson, né, tem contrato para o ano que vem, mas assim, eu renovaria. Sendo sincero, eu manteria no elenco para o ano que vem, talvez não o Brian, enfim, vai depender da análise também da diretoria, junto com o Márcio Fernandes, é bom que se diga, né? Eu que não concordei com a chegada do Márcio Fernandes no clube, mas ele fez muito bem o feijão com arroz. O Paysandu venceu todos os confrontos diretos dentro de casa com o Márcio Fernandes e também conseguiu aprontar fora de casa. Então, assim, é um técnico que conseguiu recuperar, tá, o seu prestígio com a torcida, e eu manteria o Márcio também para o ano que vem. Jogadores do meio de campo para frente também que eu não renovaria para o ano que vem. O primeiro deles, o Val, né, o Val Soares, que acabou caindo de rendimento. Sendo honesto com vocês, eu gosto do Val, tá? Sendo bem sincero. Nessa Série B foram 18 jogos com 2 gols marcados. Bate bem de fora da área, a questão que caiu demais de rendimento na Série B, enfim, de uma maneira geral, não conseguiu regularidade ou engatar um momento como titular. Assim como o Leandro Vilela, tem que analisar também, enfim, o que o Márcio Fernandes pensa, mas nos últimos jogos o Leandro Vilela acabou sumindo também das escalações como titular.
tem esse contrato somente até dezembro com o Paysandu. E o Biel, tá? O Biel eu não renovaria, né? Ele voltou de lesão, mas não consegue engatar a grande sequência. Até fez um bom campeonato paraense com 4 gols, mas na Série B só entrou em campo 3 vezes. Pertence ao Coritiba. O Brandon também é bom jogador, mas não teve chances nessa Série B. Somente 3 jogos, o último contra o Goiás, lá no comecinho de setembro, marcou um gol. Aliás, jogou bem naquele jogo contra o Ituano, fora de casa. O Carlos Maia também pouco jogou, 23 anos, apenas um jogo na Série B contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Sumiu também do time, mais um que não deve ficar para o ano que vem. O Wesley Fraga, né, mais um dessas apostas, Paysandu apostou demais em contratações nessa atual temporada. O Wesley Fraga volante, somente 7 jogos pelo Paysandu nesta Série B, o último contra o Operário, lá no dia 30 de junho, mais um que está em reta final de contrato. E dos atacantes, olha, o Nicolas tem algumas informações, já que o jogador não deve continuar para o ano que vem. 20 gols nessa temporada, mas apenas 3 deles na Série B do Campeonato Brasileiro em 28 jogos. Jogador de 35 anos, tem contrato só até dezembro. Você renovaria com o Nicolas? Eu acho que ele ainda pode ser um jogador interessante para a composição do elenco, tá? O Jean Dias também tem contrato só até dezembro, eu renovaria com o Jean, tá? Foram 6 gols nessa temporada, sendo 4 na Série B. E o Edinho também, que está em reta final de contrato, teve uma lesão, enfim, acabou sumindo do time. O Edinho, acredito que não deve continuar no Paysandu. Pode deixar sua opinião sobre o Joel, o Juan Ribeiro, se compensa ou não algumas renovações dentro desse elenco e qual seria o seu planejamento também olhando para o ano que vem. Combinado? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta com a Esportiva VIP, link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!